Olá malta Zombie TV, Diogo Trindade, o vosso geek de serviço, e hoje estou aqui para vos apresentar mais um board game. Mas antes de avançar, não se esqueçam, subscrevam o nosso canal, like na nossa página de Instagram, Facebook e YouTube para receberem sempre os melhores vídeos e as melhores notícias possíveis com a nossa qualidade de sempre. Agora vamos avançar então para o novo jogo da Devir, que é o Lacrimosa. Lacrimosa é a nova aposta da Devir para o ano 2022-2023. E é no seguimento do jogo que foi Bitoku, isto é, um heavy board game que a Devir decidiu lançar cá em Portugal. Lacrimosa é a segunda aposta neste tipo de jogo original. Lacrimosa é um jogo de 1 a 4 jogadores, com uma média mais ou menos de 90 minutos. Sim, mais ou menos bate certo. E é um jogo para mais de 14 anos. Em Lacrimosa, Mozart morreu. Não acabou a sua famosíssima obra de arte, que era a própria música Lacrimosa. E então a esposa de Mozart vai à procura de alguém que ajude a acabar esta música. Nós, não sendo músicos, somos patronos, que temos muito dinheiro e vamos tentar percorrer a vida de Mozart através dos mapas de França e da Alemanha, adquirindo as experiências que Mozart teve, em que se baseou para criar essa música, e vamos pagar a músicos para o fazerem e acabarem. Enquanto isso, vamos escrevendo a nossa própria, chamamos assim, biografia de Mozart, e vamos tentando promover algumas lembranças de Mozart pelas pessoas. É um jogo que tem muita mecânica aqui, muita coisa onde agarrar, e é um jogo muito interessante. Mas antes de avançar, eu quero salientar e quero dar os parabéns aos autores, bem como ao artista, que são Gerard Ascendi e Ferrari Regalias. A arte do jogo está lindíssima, mesmo esta capa, se vocês conseguirem ver, está este vermelho a sobressair, é lindíssimo aqui neste branco. E é só a capa, para mim, já vende muito produto. A capa é lindíssima, há poucos jogos assim todos brancos, e este faz isso muito bem e vende este produto muito bem. À primeira vista é um jogo que salta logo assim de repente. Era só uma parte que eu queria deixar, mas para falar do jogo vamos então assistir ao meu vídeo de apresentação, que desta vez não é de explicação. Até já! Lacrimosa, um novo jogo da Devir, um jogo heavy, e não vos vou explicar minuciosamente as regras do jogo, porque o jogo é bastante grande e acho que o vídeo ia ficar muito pesado para isso. O setup já está mais ou menos feito. O que é importante saberem no setup? Para o perceberem, vou-vos explicar resumidamente o que é que a gente faz no jogo. Em Lacrimosa nós somos patronos de Mozart. Mozart morreu. A esposa dele, Constança Mozart, veio ter connosco. Vem-nos apresentar então o projeto que seria Lacrimosa, que Mozart acabou por não completar, e cabe a nós, patronos, conseguirmos arranjar a forma de completar a música. Não criando nós, mas explorando as várias zonas que Mozart passeou e explorou em França, contratando outros autores, nomeadamente, neste caso, vamos contratar Soumaya e o Stadlier aqui. Vamos então pedir a alguém que acabe a música, vamos explorando França nos sítios em que Mozart passou e criou as suas memórias, e nós próprios vamos criar as nossas memórias e fazendo no fim a história de Mozart e completando assim. O setup está mais ou menos feito. O que é importante vocês saberem no setup? Começando por cima, o jogo vai decorrer durante 5 fases, e nessas 5 fases nós temos então os baralhos de cartas com os marcadores de bónus, denominados 1, depois temos aqui as cartas de 1, o 2, cartas 2, 3 e por aí afora. Nós baralhamos isto. Como é um jogo que eu vou fazer para 3 jogadores, selecionamos todas as cartas. Nós temos cartas de memória e cartas de opus. É como se fossem obras de arte que nós vamos fazendo músicas. E, aleatoriamente, escolhemos uma carta para sair desse baralho. Cada uma dessas épocas. Tiramos uma carta de opus e uma carta de memória de cada um. Isto é, uma carta de opus e de memória da 1, uma carta de opus e de memória da 2, por aí afora. E depois temos 3 tokens de bónus de cada era, nomeadamente, esta é a era 1, iremos ter 3, aleatoriamente escolhemos um, e este vai nos dar um bónus que vai ser diferente dos outros 2 bónus de cada era. Isto é, nós temos aqui muito replay de jogo. Então, o que é que vamos acabar por fazer? Vamos então começar o jogo, metemos aqui o tal do bónus 1, vamos colocar aqui, identificar que estamos na época 1, e que o bónus significa, por cada carta de carruagem que nós utilizarmos, vamos ganhar 1 ponto de vitória, e a partir daqui vamos colocar então as cartas por ordem. Nós temos cartas de opus, que são estas que têm aqui um desenho, como vocês podem ver. Estas cartas, como têm um desenho, significa que são uma obra de arte, nomeadamente isto é uma opus religiosa, chamamos assim, e como é uma carta de opus, vamos tapar a parte de baixo.
Como podem ver, temos aqui dois preços, a parte de baixo e a parte de cima. Neste é mais explicativo. Se for uma carta de memória, vamos tapar a parte de cima. Outra carta de opos. Uma carta de memória, por isso vamos tapar a parte de cima. Depois de colocarmos então as nossas cartas de opos, o que é que nós vamos fazer? Vamos distribuir os tiles de corte real, que são estes quadrados, significam então que iremos colocar 3 no tabuleiro. Temos dois lados, o lado simples e o lado depois com uma moldura de ouro, que significa que são os avançados. Eu já explico o que é que aqui acontece. E vamos ter os tiles de cidade, que são estes mais pequenos, em que tem o preço do que é que vamos demorar e as ações que podemos fazer através deles. E vamos distribuí-los por aí. O tile de Mozart vai sempre começar em Salzburgo e é com ele que vamos andar depois a viajar e a ganhar recursos. E agora vamos ter os grandes compositores. No jogo normalmente temos 4 compositores em que vamos escolher aleatoriamente 2, cada um com os seus tiles, com as suas coisas. Para além destes dois que já vos disse, temos Frestadé e Yeble. Eu não percebo nada de música clássica, por isso eu, se estou a dizer bem ou não faço a mínima ideia. Só conheço Mozart pelas músicas que são mais conhecidas, sou honesto. Música clássica não é de todo o meu forte. Como eu vos disse, cada compositor vai ter os tiles deles. Nós vamos ter tiles para a zona 1, a zona 2, a zona 3, a zona 4 e a zona 5. Cada tile vai ter então os seus pormenores, que são virados assim para cima, com este tile. Do lado de trás vamos ter a foto do compositor. Não nos interessa para agora, interessa-nos é então colocar. E vamos ter tiles, onde é que ele está, que vão variar consoante o número de jogadores. Vamos ter tiles com 3 pontos aqui, 3 para 3 jogadores, e vamos ter até para 4 jogadores. Tiles que tenham estes 4 pontos só podem ser utilizados por 4 jogadores. Tiles que tenham 3 pontinhos, 3 jogadores, ou menos sempre, está bem? E vamos colocá-los então por ordem. Ordem do o valor mais caro, como aqui está. Aqui são 3 moedas, 4 moedas, 5 moedas, por isso vamos colocar sempre por ordem crescente na zona correspondente. E vamos ter aqui depois o nosso tabuleiro de jogo. Por último, vamos agarrar então na carta de Constança Mozart, que nos vai limitar o tabuleiro consoante o número de jogadores. Vamos ter várias cartas de Constança Mozart e ela vai nos dizer que, se for para 2 jogadores, vamos tapar estes ícones no tabuleiro. Se for para 3 jogadores, vamos tapar estes ícones aqui no tabuleiro, consoante a época. E por aí fora, eu já organizei, já tapei os ícones que queria e vou colocar aqui a carta de Constança. A seguir, vamos passar então ao nosso tabuleiro de jogador. No nosso tabuleiro de jogador, vamos então colocar a fonte de rendimento no sítio número 2. Aqui temos o nosso tabuleiro de jogo. O nosso tabuleiro de jogo, então, vai ter as cartas de jogador, cada carta iniciais. Tem aqui o símbolo do nosso tabuleiro, corresponde a este também. Vamos ter a nossa carta de opos, que é a música que nós já temos criada. Chamamos assim de base, que é o bónus que nós vamos ter. E vamos ter, então, 4 sítios para colocar cartas, de cima e em baixo. Vamos colocar os nossos marcadores de música da nossa cor, independentemente do lado ou do outro, nos sítios deles, bem como o marcador neutro, aqui no primeiro. E por último, vamos colocar então as nossas memórias de Mozart. No primeiro turno todos temos as mesmas memórias, serão sempre 2 memórias, 2 de cada um, isto é, 2 de pessoal, 2 de viagem e 2 de, aqui está-me a faltar a palavra, mas acho que é de escrita. E depois vamos ter este marcadorzinho de resumo das ações. Isto é uma coisa muito inteligente que a Devir fez, foi colocar este marcadorzinho aqui e significa que, independentemente da linguagem, é só alterarmos este marcador. Inteligente da parte deles. Agora, em termos reais, como é que se joga o jogo? O jogo vai se decorrer então em 2 fases. A primeira fase, que é a fase principal, onde vamos jogar as cartas da nossa mão, e a segunda fase, que é a fase de manutenção, que é fazer manutenção do tabuleiro. Então, no início do nosso turno, cada jogador vai biscar 4 cartas do seu baralho pessoal e nós no jogo nunca vamos ter mais do que 9 cartas. O que é que vai acontecer? As nossas cartas vão-se fazendo upgrade, vão evoluindo, vão crescendo, vão modificando, mas nunca vamos ganhar mais cartas, sendo que o objetivo é jogarmos 8 cartas no nosso turno e depois ficarmos sempre com uma carta extra, que vai sobrar para o próximo turno, ok? Então o que é que nós vamos fazer? Nós temos cartas, e o que é que estas cartas nos vão dar? Estas cartas vão nos dar o que vamos receber no final do nosso turno e depois qual a ação que vamos fazer na nossa rodada, ok? O turno consiste em 4 rodadas e depois vamos receber o que fizermos nessas 4.
Então, quais são as ações que nós vamos fazer no nosso turno? Então, temos 5 grandes ações que podemos fazer. Vamos então começar pela primeira. A ação de narrativa, que é este livrinho que vocês aqui estão a ver. As cartas vão ser colocadas, se vocês perceberem, uma assim, ver se não faço estragos. Ok? Esta é a ação que nós vamos fazer e, por exemplo, este é o bónus que vamos receber no final do turno, ok? Só para vocês perceberem o que é que aqui se passa. Então, qual é a primeira ação? A ação narrativa. O que é que consiste esta ação de narrativa? Nós vamos à nossa pilha de cartas e vamos biscar, ou neste caso, comprar uma carta de narrativa, que são este tipo de cartas aqui. Como eu vos disse, então, temos aqui em cima cartas de opus e temos cartas de narrativas. Se eu quisesse então ir buscar uma carta de narrativa, iria buscar esta carta, porque é a única no tabuleiro. Nós temos, como eu vos disse, carta de opus e carta de narrativa. Neste caso, a carta de narrativa iria-me obrigar a ir buscar e a pagar 2 de dinheiro e um dos recursos. Recursos estes que podem ser então um de viagem, um de memória ou um de escrita. Pagava e esta carta viria para a minha mão. O que é que iria acontecer? Quando eu faço a minha ação, nomeadamente estou a fazer então esta ação, eu já tenho que ter colocado estas cartas. Então, eu ao comprar esta carta, vou tirar esta que eu joguei, que seria o ponto que eu iria ganhar no final do jogo, e substituiria pela carta nova. A carta antiga é removida do jogo, ok? Desaparece do jogo. E isto é uma ação de comentar uma memória. Este símbolo aqui, ok? A outra ação que eu posso fazer então é encomendar uma opus, que é este símbolo, como vocês podem ver, que é escrever o pergaminho. O que é que iria acontecer? Eu ia jogar esta carta aqui e iria cá em cima ao tabuleiro e poderia ir buscar uma carta de opus, que são estas cartas com o desenho. Para que é que servem as cartas de opus? Já explico. Não se esqueçam que nós temos já aqui uma carta de opus connosco. O que é que eu iria fazer então? Buscar uma carta. Eu iria buscar, imaginemos então, pode ser esta. Eu iria pagar 2, neste caso, ia pagar aqui, tenho estes 2, ia buscar 2 de memória, que são estes símbolos pretos, pagava uma moeda, iria receber 2 pontos de vitória. Iria pagar este e o bónus do outro lado de cima, como vocês estão ali a ver no sítio onde estava, isto é 2 pontos de memória, podem ser pagos, e eu ainda não expliquei isso, mas já explico como é que podem ser pagos. Iria receber então esta carta, e 2 pontos de vitória. Iria subir aqui na tabela, o meu símbolo iria até ao 2, ok? Como é que eu iria pagar estes pontos? Perguntam vocês. No nosso tabuleiro de jogo, nós vamos ter aqui os recursos, pontos vamos ganhar, aqui, por exemplo, então, isto é como se fosse a nossa base, que no final do nosso turno são sempre zerados, ok? Eu quero salientar que estes turnos são sempre zerados. Ou podemos pagar como recursos. No início do jogo, o primeiro jogador tem 10 moedas, o segundo tem 11, o terceiro tem 11 moedas e tem 10 moedas e um ponto de vitória, e o quarto jogador tem 11 moedas e 1 ponto de vitória. Nós aqui, o nosso jogador tem isto e pode receber então recursos. Eu posso receber, por exemplo, estes 3 recursos. Qual é a diferença entre estes recursos e estes? Estes recursos zeram no final do jogo. Estes recursos ficam sempre nossos. Entre aspas, estes são mais valiosos, porque ficam sempre. Ao comprar a nossa carta de opus, eu tenho que pagar, como eu disse, estes recursos de memória seriam 2. Eu poderia pagar 2 destes, ou um destes e um destes, como eu quisesse. É indiferente, ok? E esta carta de opus vem para aqui. E fica aqui connosco, que será uma ação que nós vamos ganhar lá mais para a frente, ok? Ao contrário das cartas de memória, que substituem as cartas que nós vamos jogando ao longo do jogo, esta carta é uma ação que nós vamos jogando, que vai nos dar uma ação nova. Que ação é essa? Perguntam vocês. É esta ação, que é a ação de ou apresentar uma música ou vender uma música. Eu posso fazer um ou outro. Como é que então isto consiste? Eu, ao jogar esta carta, posso ir a uma das minhas opus, isto é, uma das minhas obras de arte, e vou fazer uma destas ações. Ou vou apresentar a minha música, entre aspas, que será aqui a ação que está aqui, pago aqui isto e vou gastar 0 de memória e vou receber 2 de dinheiro, ou então posso vender esta opus, vendê-la por 1 de memória e vou ganhar 1 ponto de rendimento, isto é, subo a minha tabela de rendimento para cima, como vocês aqui podem ver, subo a minha tabela de rendimento, estaria do 2 para o 3, e isto será um recurso que eu vou ganhar no final do meu turno, e vou ganhar 2 pontos de vitória, ok? Isto é uma ou outra ação que eu posso fazer. Volto a repetir.
ou apresentá-la ou vendê-la. E posso utilizar qualquer uma das minhas opos que não esteja virada. E o que é preciso para virar? É utilizá-la. Quando nós a usamos, viramos e sabemos que neste turno ele já não pode ser utilizado. Podemos utilizar várias opas por turno, mas a partir do momento que ela está virada já não pode ser utilizada. Esta ação só permite utilizar uma opa, ok? E esta é então a terceira ação que nós temos. Então temos recordar uma memória, temos criar uma opa, temos apresentar essa opa ou vendê-la. Então, qual é a nossa quarta ação? A quarta ação é a ação de viagem, isto é, carruagem. E para que é que serve esta ação? Esta ação serve para viajarmos com Mozart pelo tabuleiro de jogo. Mozart, então, vai andar a viajar pelo país. O jogador pode, então, gastar o número de recursos para viajar de uma cidade para outra para adquirir ou tal, fazendo a ação, ou então ganhar a corte. Como é que isso vai acontecer? Por exemplo, imaginemos que no meu caso eu quero viajar aqui para a corte. Seria para aqui. Eu teria de pagar 2 moedas de viagem e eu posso viajar o caminho que eu quiser. Tenho é de pagar depois as moedas que correspondem então à viagem. Por exemplo, pode ser... Imaginem que eu queria ver aqui para Berlim. Nomeadamente, não só o mapa de França, mas de França e a Alemanha. Como este mapa tem. Como é que iria fazer? Eu iria para aqui, para Berlim, suponhamos, eu teria de pagar 2, 3, 4 moedas, ok? E no sítio onde eu terminasse a minha viagem, a cidade, teria de pagar um recurso de uma roda. Como eu vos disse, pode ser retirado do nossos recursos base ou então um tokenzinho destes, ok? Ao utilizarmos, iríamos ganhar, neste caso, os recursos. Neste caso, eu iria ganhar 3 tokens e penso que isto seja de... Eu esqueço-me sempre destes nomes, é os de escrita, ok? 3 tokens de escrita para nós, e este tal desaparecia completamente do tabuleiro. Por significava que eu já aqui tinha estado, ok? Agora, suponhamos que, em vez de vir para aqui, eu queria vir para uma corte real, para ganhar bónus. Imaginemos que eu vinha aqui para Viana. Vinha aqui a Viana, e agora o que é que teria de fazer? Teria de pagar 2 moedas, que a viagem, e teria de pagar 2 rodas, ok? Mas estas 2 rodas iriam dar um bónus, que é... Iria receber um marcador de escrita, ok? E receber de bónus. Este tile viria para mim e seria colocado de lado do meu tabuleiro, ok? Ao contrário do tile de cidade, que é removido, então, de jogo. De salientar que, se eu quiser ficar no mesmo sítio, imaginemos que eu estava aqui, e queria utilizar esta ação, eu poderia ficar, mas teria sempre de pagar, pelo menos, esta roda para utilizar o recurso daquela cidade, ok? Teria sempre de o utilizar. Agora, se eu me quiser mexer, tenho de pagar sempre o dinheiro das rotas que eu vou fazer. E tenho de sempre pagar o recurso da cidade onde eu vou terminar. Perguntam vocês, não para que é que serve a carta de corte? A carta de corte vai nos dar bónus quando nós atingirmos isto ao longo do jogo. O que é que eu quero dizer com isto? No final do jogo, vamos ver então as nossas cartas de corte e vamos ver se conseguimos atingir estes objetivos que eles nos pedem para ganharmos pontos. Que objetivos podem ser estes? Podem ser termos cartas de opos específicas para certas coisas, pode significar termos preenchido estes símbolos na nível da pauta, pode significar termos X recursos de alguma coisa, pode significar termos cartas, por exemplo, destas 2 fases, pode significar muita coisa. Agora, são bónus que nós vamos ter no final do jogo se conseguimos atingir estes objetivos, ok? Salientar que os recursos que nós estamos a utilizar não podem ser distribuídos. Imaginem que eu tinha 2 cartas iguais a estas e tinha, por exemplo, um tile de corte, seria um violino e um cor, e no outro era um cor e uma trombete. Imaginemos. Eu nunca poderia utilizar o cor para as 2. Teria de ser 2 cores diferentes para utilizar para as 2 objetivos de corte, ok? E pensem que são recursos que eu não posso ter o mesmo recurso nos 2 sítios ao mesmo tempo. Não. Tenho recursos para um lado e recursos para o outro, ok? Isto, como eu vos disse, vai-me dar pontos no final do jogo, consoante o que eu conseguir alcançar com eles, está bem? Isto é a ação, então, de viagem. Permite-nos ganhar recursos no tabuleiro e ganhar pontos no final do jogo. Salientar só que os tiles de cidades que não forem utilizados, o que é que acontece? Na próxima rodada, eles são virados e aparecem com uma moldura dourada à volta. Eu quero apresentar mais, por exemplo, este aqui, que significa que o bónus é melhorado, ganho. É como se fosse aprimorado o bónus que eles nos vão dar. E ficam melhorados por cada vez que não são utilizados. Isto é, não utilizamos a primeira vez, à segunda vez ele já é muito melhor.
É óbvio que à terceira vez já não existe, ele fica sempre melhorado, no máximo assim. Mas é sempre um incentivo para nós utilizarmos, não no primeiro turno, por exemplo, mas no segundo turno já temos um incentivo para ir àquele sítio que antes não era tão apetecível. Os talos só são voltados a colocar no final do turno, ok? Ao contrário das cartas, que as cartas, quando tiramos uma, viram e são colocados, ok? E é colocado uma carta nova. Os talos só são colocados no final do turno. Vamos então à última ação, que é a ação de Requiem. É onde nós vamos pagar aos compositores para criar então a parte da música de Mozart que nós vamos então fazer. Então o que é que nós vamos fazer com esta ação? Vamos escolher aqui da nossa pauta um dos símbolos que queremos utilizar. Então significa que nós só podemos utilizar 2 trombetes, 2 violinos, um coro, um tambor e um órgão. E vamos escolher então onde no tabuleiro queremos usar. Por exemplo, pode ser escolhido na primeira pauta, na segunda, terceira, quarta ou quinta. É indiferente. Esta é a parte área control do jogo. O que é que a gente vai fazer? Vamos agarrar então num dos nossos tokens, nomeadamente eu vou escolher, por exemplo, que quero fazer a trompete, por exemplo, e não vou escolher a primeira, já explico porquê, vou escolher a segunda, ok? E vou colocar então no sítio onde eu quiser. Vou colocar aqui uma trompete. Quando vou colocar a trompete, tenho de escolher muito bem qual é que é o lado que significa. Se vou ter uma nota simples ou uma nota dupla. Porquê? Os nossos autores, como vocês podem ver, estão divididos consoante a nota. A nota simples está a ir mais por sub-maé, a nota dupla por Standler. E isso significa que vamos optar mais por um ou por outro consoante a pessoa que fizer mais a parte musical do jogo, ok? Então o que é que isto significa? Por exemplo, agora quero apoiar mais neste caso este. Então vou para sub-maé. Sub-maé, ao colocar aqui, vou então selecionar, vou ter de pagar um recurso de composição, que são aqui, então, de escrita, como eu diria, que são estes aqui, ou então daqui do meu tabuleiro, e vou ficar com este tile. Este tile diz que eu, ao utilizá-lo, vou ganhar 2 marcadores de composição, isto é, vou poder ganhar 2 destes marcadores, ok? E o que é que acontece a este tile? Este tile vai então para o lugar. Eu, ao utilizar este recurso, vou ganhar 2 moedas, ok? Só por utilizar este, e este marcador vem para aqui. Que significa que esta parte da música, para mim, foi feita por sub-maé, ok? De salientar que os marcadores, ao longo do sítio onde nós os vamos colocando, isto é, consoante vamos sendo a primeira, segunda, terceira ou quarta ou quinta pauta, vão-nos dar poderes diferentes nesta fase. O que é que isso significa? Por exemplo, se fosse, neste caso, se eu fosse por Standley, o Standley eu iria pagar este recurso, é um bocadinho mais caro, como vocês estão a ver, mas o que é que significaria? Significaria que eu poderia ter uma ação bónus a vender ou apresentar uma opus. Isto significa que me ia dar um bónus ao longo a mais durante o meu turno, ok? Porquê que é tão importante a nota que nós vamos escolhendo ali? Porque no final do jogo, consoante o número chamamos de a maioria das notas criadas por um autor, vai-nos dar pontos. Por exemplo, imaginem nesta situação. Imaginem esta situação. Nesta pauta, a maioria das notas que eu aqui tenho é de sub-maé, isto é, eu tenho uma minha, uma do Castanho, e a segunda do Castanho eu colocou uma standia. A maioria, então, é de sub-maé. Então o que é que vai acontecer? Cada nota de sub-maé vai valer 3 pontos para cada jogador. Isto é, eu recebo 3 e o jogador Castanho recebe 3. E para além disso, ele vai o que tiver menos. Cada pauta vai valer 1 ponto. Isto é, ele vai receber 4 pontos, enquanto eu só recebo 3 pontos. Isto é a área de controle do jogo, em que cada jogador vai colocando então as pautas para tentar direcionar a maioria das notas para um lado, ou então ganhar nem que seja alguns pontos com algum bónus que ele ali vá acrescentando, ok? E então esta é a quarta ação do jogo. Então vamos então entrar na parte então de avaliar a fase de manutenção. A fase de manutenção estão aqui descritas neste resumozinho, chamemos-lhe assim, este resumo que está aqui colocado dentro. Mas antes de avançar, quero só dar as 3 ações joker que nós podemos fazer quando nós quisermos, que é gastar um destes recursos por 1 dinheiro, pagar 3 dinheiro para adquirirmos um destes recursos à nossa espera e saltar a fase do jogo em que nós estamos, isto é, a primeira, segunda, terceira ou quarta, para recebermos o dinheiro correspondente a essa fase. Isto é, se nós chegamos na terceira fase,
iríamos receber 3 moedas, ok? E é mais ou menos isto. Então, como é que se faz então esta fase de manutenção? Primeira coisa, vamos gerar a nossa trilha de pontos de narrativa, que é aqueles recursos que eu disse que sempre que se zerava, e agora vamos contar os recursos em baixo que nós colocamos para os recebermos. Isto é, neste caso, eu ia receber 1 de memórias de Mozart, 2 de escrita e 2 de viagem, ok? Se aqui tivessem pontos de score no final do jogo, eu iria adquirir esses pontos na tabela de pontos, ok? De seguida, vamos então ver as recompensas do compositor. Vamos avaliar aqui a nossa zona de instrumentos, a nossa trilha, e vamos ver se o compositor diz que no final do jogo vamos receber algum recurso. Como eu vos disse, os compositores no final têm aqui sítios e zonas que nos vão dar bónus consoante aquilo que a gente vamos colocando, e um deles pode ser o bónus no final do jogo, adquirirmos pontos, recursos extras, o que for. Ok? Terceira parte, finanças. O que é que vai acontecer? Vamos olhar para as nossas finanças e vamos acrescentar estes bónus para nós. Isto é, e vamos acrescentar, no meu caso, 3 moedas. 1, 2, 3. E depois um recurso de cubo, de memória. Como vocês podem ver, quando é um token destes, está aqui uma circunferência. Quando está um token de memória, é um cubo. Eu, como quero igualar, ou como, por exemplo, o meu jogo é focado mais em viagens, eu vou acrescentar mais uma roda para poder fazer mais viagens ao longo do tabuleiro entre França e a Alemanha, ok? Por penúltimo, quero eu dizer, vamos buscar então o bónus do período, que é este tal que eu vos disse estava sempre. Significa por cada carta de viagem que eu fizer, recebo 1 ponto, e eu tenho uma carta, por isso vou acrescentar 1 ponto no tabuleiro de pontos. Depois vamos passar então à fase de limpeza, isto é, todas as cartas de obras que foram utilizadas, por exemplo, agora são desviradas e poderão ser utilizadas no próximo turno. Para além disso, vamos então retirar todas as nossas cartas. Vamos baralhá-las. E vamos biscar 3 cartas, porque já temos uma carta que sobrou no último turno, e ficamos agora com uma nova mão de 4 cartas. E temos o nosso tabuleiro para o segundo turno montado. A nível de manutenção do tabuleiro, o que é que vai acontecer? Vamos então agora agarrar nas 4 cartas que aqui estão da idade 1. Vamos descartá-las. Avançamos com estas cartas para aqui. Vamos tirar as cartas de idade 1, todas, e vai aparecer aqui então a idade 2. Vamos tirar estas, vamos tirar isto, vamos colocar então o novo bónus da idade 2, significa por cada vez que eu vender ou apresentar uma OPS, ganho 2 dinheiro, e vou colocar então as cartas de acordo com o seu significado. A primeira ronda tínhamos muitas OPS, agora temos mais bem dividido. Temos cartas agora de rondas e de OPS bem divididas, ok? E temos o segundo turno preparado. Para além disso, vamos agora acrescentar, como eu vos disse, virar as cartas, os tokens que não foram utilizados de cidade e de realeza. E vamos agora sim repor os novos tokens nos sítios que estão vazios, mas com o símbolo normal virado, não com a moldura dourada. E estamos então prontos para arrancar com o segundo turno, em que cada jogador agora vai, cada um, por cada ronda, colocar uma carta em cima e em baixo para fazer uma ação e ganhar um recurso. E isto vai acontecer até 5 turnos. No final do jogo, o que é que vai acontecer então? Ao final do quinto turno, vamos então somar pontos. Primeiro, vamos ver então as fichas de corte real, como eu vos tinha dito. Estas fichas que nós temos. Qual dos tokens é que nós conseguimos preencher para receber os pontos no final? Não se esqueçam, como eu referi, o mesmo símbolo, quer seja de carta de opus, quer seja de carta de símbolo aqui da pauta, só pode ser utilizado um símbolo para uma token de realeza. Nunca pode ser dividido pelos dois, ok? Vamos somar então isto e ver quem é que conseguiu alcançar. Soma-se esses pontos. Vamos pontuar o Requiem, como eu vos disse, que é aqui a zona da pauta. Vamos ver em cada um dos locais da pauta quem é que colocou as notas e dessas notas qual é o compositor que está em maioria. O compositor que tiver em maioria vai dar, então, os pontos que tiverem aqui em maior, como vocês podem ver, podem 3, 4 a cada uma dessas notas, e o que tiver em minoria vai dar o outro ponto a seguir. Depois vamos ainda somar os pontos então do nosso tabuleiro. Como é que esses pontos são somados? Vamos por cada 2 pontos da nossa narrativa, vamos receber 1
ponto de vitória, ok? Por exemplo, neste caso eu tinha 2, ia receber 1, neste tinha 3, 1 ponto, que é o máximo que eu conseguia assim, e aqui 1 ponto. Isto é, no máximo eu ia receber 3 pontos aqui pela minha pauta narrativa. Salientar que a estes pontos eu posso acrescentar mais 1. Por exemplo, neste caso, aqui já ia ganhar 4, 5 e ficava com 1 a mais. Pronto. Iria ganhar 5 pontos. O dinheiro por cada 3 moedas dar-me-ia 1 ponto de vitória. De uma forma muito resumida, é assim que se joga a Lacrimosa. Há aqui alguns termos que se calhar não utilizei melhor, nomeadamente o nome dos recursos ou os sítios, o ritmo onde eu estou a utilizar, mas de uma forma geral o jogo faz assim. Resumidamente, eu coloco uma carta em cima, que é a ação que eu quero fazer, e uma carta em baixo, que é o recurso que eu quero adquirir no final do meu turno. Vou andar a viajar por França e Alemanha, vou andar a escrever uma pauta e vou criando memórias e obras de arte em memória de Mozart. De salientar que, primeiro jogador, em que ao final de cada turno este vai mudando de jogador para jogador, ok? De uma forma geral, é assim que se joga a Lacrimosa. Espero que tenham gostado. Vamos às análises finais. Lacrimosa, como eu vos disse, é um original de vir. É mais uma grande aposta que a Devir vem trazer para o nosso mercado. Depois de Bitoku, que era um jogo pesado, heavy, muito euro, em que as nossas decisões são muito limitadas, Lacrimosa vai seguir nesse caminho. Honestamente, Lacrimosa, para mim, é um jogo mais experiente, chamamos assim. É um jogo que se nota que vem no seguimento de Bitoku. O Bitoku tem uma arte mais bonita, mais fofinha, tem ali muitas jogadas, é um excelente jogo, e Lacrimosa vem agarrar naquele caminho que Bitoku já fez cá em Portugal e vem aprofundá-lo mais um bocadinho. Se me perguntarem qual é que é o jogo mais complexo, não vos sei dizer. Acho que ambos têm pontos fortes e ambos têm pontos fracos. Para mim, a Lacrimosa agarra em 3 mecânicas que eu adoro, que é área control, em que nós temos de controlar a pauta de música para ganhar o máximo de recursos. Tem engine building, nós tentamos criar o nosso engine para tentarmos ter o melhor resultado possível com os recursos que vamos tendo, e deck building, que vamos aprimorar as nossas cartas para fazerem algo melhor nos próximos turnos. E esses 3 mecanismos, para mim, quem me conhece sabe que eu adoro isso. Só faltou um bocadinho mais de interação entre os jogadores, mas a vertente é que este jogo é um euro. É um heavy euro. Os euros normalmente não têm interação entre os jogadores. Vamos começar então pelas partes importantes. Componentes. Os componentes estão lindíssimos. Lindíssimos, lindíssimos, lindíssimos. Adoro os player boards, desde o dual layer, em que nós colocamos as nossas pecinhas, e aquelas peças não vão sair daí. Foi uma queixa que se calhar eu teria no Bitoku. Falta ali a parte do dual layer. Este aqui promove isso e resolve. Apesar de eu achar que um dos sítios onde necessitava um dual layer seria os tokens das notas de música. Esse não tem. Percebo porque é que não tem, porque depois para nós colocarmos o insert do compositor que fez a música, se calhar andava ali a bailar. Mas pronto, não sei até que ponto a zona de colocar cartas e tirar cartas é funcional. Porquê? Aquela parte ali de encaixar, não sei até que ponto não vai rasgar o tabuleiro. Quero ver até que ponto é que dura. Por outro lado, ainda não experimentei, estou curioso para saber se as cartas sleeve conseguem encaixar lá dentro. Parece-me que sim, aquela zona tem um bocadinho de folga. Estou curioso para saber até que ponto é que isso vai dar. Depois, para mim, o tabuleiro de jogo é um tabuleiro grande, mas não é um tabuleiro demasiado grande. Percebo o porquê. Se calhar a parte das cartas podiam ser removidas e ficava um tabuleiro mais pequeno, e podíamos nós articular as cartas como preferimos, mas é importante também termos aquela zona por causa dos bónus da idade. E por outro lado, depois tem-se o mapa que tem-se andar a explorar, e a zona da pauta de música do Area Control. Essas 2 zonas são importantíssimas, nunca poderiam deixar de existir. Para mim, se calhar, no mapa das cidades era um sítio onde era interessante termos dual layer, para colocarmos ali os tokens das cidades e podemos tirar e colocar à vontade. As notas de música, se calhar, podiam estar um bocadinho mais visuais, bem como os instrumentos, mas percebe-se perfeitamente, bem como os pontos, e percebe-se perfeitamente o que é o tabuleiro. A arte do tabuleiro, como eu também já disse, no seguimento da capa do jogo, também é lindíssima. Faz lembrar a arte antiga e salta-nos à vista, bem como a arte das cartas. Pegando nas cartas, as cartas também têm uma excelente qualidade. A nível de material, é a qualidade de vir, que já nos habituou, uma boa qualidade. Eu sleeve só porque sou um bocadinho picuinhas, mas mais nada. Mas explicam-se bem, não tem dependência de língua. Para mim, o único defeito das cartas será que as ações não estão descritas. Ou se sabe já muito bem o que é que cada ação faz, as 5 ações principais, ou então tem de se andar sempre com o manual atrás para ver. Não há um player aid, não há nada. E acho que aí fica um bocadinho porque perde-se um bocadinho de jogo enquanto não se está habituado ao jogo, perde-se um bocadinho de tempo a ver o que é que aquela ação faz, o que é que eu vou fazer, e esta é aqui, afinal não é esta, é outra que eu queria. E isso perde um bocadinho. Ao contrário do que eu estava à espera.
estava à espera de muitas regras, muitos pormenorzinhos. Não, o jogo até é muito simples. Fazemos aquelas 5 ações vão desenvolver coisas e não tem zonas minuciosas. Se fizeres isto, não sei. Não. Como eu disse, a nível mecânicas, adoro as mecânicas que ali estão. Para mim só falta um bocadinho mais de área de conflito na área de controle. Poderia roubar a nota de um para substituir a minha, pagar mais a um patrono para utilizar mais alguma coisa. Faltava ali qualquer coisa que eu gostava de ali um bocadinho mais de interação entre os jogadores. Pontos fracos, para mim, do jogo, como eu já vos disse, falta um player aid. O setup é demorado. Aquela parte das cartas das idades e tira uma carta se formos 3 jogadores, tiras 2 cartas se formos 2 e vamos fazer e depois temos de ver as cidades e depois vira e depois é demorado e é muito demorado e depois temos os autores, cada um tem X talos, temos que colocar e depois tem de se colocar para o jogo. É um setup muito demorado, mas depois de passarmos esse setup vale a pena o jogo, sim. Eu ainda tive só a oportunidade de jogar a 3 e a 2 jogadores, não tive a oportunidade de jogar a solo, que o jogo tem o modo solo e aconselho a lerem as regras, porque parece muito interessante o pouco que já estive a ler. Nem joguei a 4 jogadores, mas eu acho que a 4 é capaz de ser muito pesada. A 3 já achei um bocadinho demorado, não sei até que ponto a 4 será benéfico. De uma forma geral, para mim, a Devir traz um excelente seguimento a nível de Bitoku. Sei que agora para o ano 2023-2024 eles vão trazer novo jogo pesado no universo de Bitoku, que estou um bocadinho curioso também para saber o que é que vai sair dali. Não estava à espera que eles lançassem já um jogo tão pesado, mas também tão bom. Eu acho que esta é uma grande obra-prima também que a Devir lançou cá para fora, e daí tem o selo de recomendadíssimo, para não dizer obrigatório, que se gostam de jogos pesados, se gostam de jogos Eurogamers e se gostam de jogos da área control com deck building à mistura, este jogo é para vocês e vocês vão ver que vão adorar. Por isso, espero que tenham gostado da minha análise. Foi um prazer fazê-lo. Bons jogos, bons filmes e boas leituras.